para a gente mergulhar num dos conceitos mais, complexos e ao mesmo tempo centrais da fé cristã. A gente não vai começar com aula de teologia, não. A gente vai direto para uma cena dramática, sabe? Que acontece ali na beira de um rio. E olha, é uma história que muda o jogo completamente. Pensa só, o deserto da Judéia. Silêncio. Por 400 longos anos, um silêncio profético, sabe? Nenhuma palavra nova de Deus para o povo de Israel. E aí, do nada, uma voz poderosa rasga esse silêncio. E essa voz está preparando o terreno para algo que ia de fato mudar tudo. E essa voz era de João Batista. E vamos combinar, ele não era um pregador qualquer não. O estilo de vida dele era super simples, austero. E a mensagem era direta, reta e urgente. E olha só a boas-vindas que ele dava. Raça de víboras, quem avisou vocês para fugirem da ira que está por vir? Pesado, é? E o mais interessante é que essa bronca não era para todo mundo, não. Era o jeito dele de falar com os chefões da religião da época, os fariseus e saduceus. Ele ia direto na jugular, sabe? Denunciando a hipocrisia, a confiança que eles tinham só na linhagem deles, em vez de um arrependimento de verdade. Mas o centro da mensagem dele era simples e poderoso. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E essa palavra, arrependam-se, no grego metanoite, é muito mais do que só sentir um peso na consciência, sabe? É tipo, dar um cavalo de pau na vida. Mudar completamente a mente, a direção. Era um chamado para uma transformação total mesmo, para preparar o coração da galera para a chegada do Messias. E aí, bem no auge dessa pregação toda, com multidões indo até ele para serem batizadas, confessando os pecados, a história dá uma guinada. Alguém totalmente inesperado aparece na cena. É Jesus. Ele sai da Galileia e vai até o Jordão. E isso não foi por acaso, foi um ato totalmente intencional. E é aqui que a gente para e pensa, peraí, se o batismo do João era para arrependimento de pecados, por que Jesus, que a Bíblia diz que não tinha pecado nenhum, ia querer ser batizado? A resposta para isso, olha, é muito profunda. O João, na hora, saca quem é Jesus e fica sem graça. Ele fala, peraí, sou eu que preciso ser batizado por você e você vem a mim? Ele entendeu que os papéis estavam trocados, mas a resposta de Jesus é a chave de tudo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esse cumprir toda a justiça quer dizer o quê? Quer dizer se alinhar perfeitamente com o plano de Deus. Ao ser batizado, Jesus estava na prática se identificando com a humanidade que ele veio salvar. Era o início público da missão dele. E então, o momento em que Jesus sai d'água, acontece algo espetacular. Primeiro, os céus se abrem, literalmente se rasgam. Segundo, o Espírito de Deus desce de um jeito que todo mundo podia ver, como uma pomba, e pousa sobre ele. E terceiro, para fechar com chave de ouro, uma voz poderosa fala lá dos céus. Isso não foi uma coisinha discreta, não. Foi uma manifestação divina de cair o queixo. E a voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pensa no peso dessa frase. É o clímax. É a voz do pai confirmando publicamente quem era o filho. É um momento de selo de aprovação divino, sabe? Dá pra gente uma espiadinha na relação de amor que já existia ali na divindade, muito antes da missão de Jesus sequer começar. Então, essa cena toda no Rio Jordão, ela é muito mais do que só o pontapé inicial do ministério de Jesus. Ela é, talvez, a demonstração mais clara e ao vivo de uma verdade central sobre quem é Deus, que ele, na sua essência, é relacional. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Então, peraí. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos juntos, no mesmo evento? O que isso quer dizer? A gente tem ali, num único momento, 3 personagens distintos, né? A voz do Pai, o Filho na água e o Espírito descendo. Como é que a gente entende essa presença simultânea de 3 pessoas divinas? A resposta para essa pergunta está numa doutrina chamada Trindade. E é curioso, porque a palavra Trindade em si não está na Bíblia, mas a ideia, o conceito, esse está por toda parte. A definição clássica é essa aqui. A doutrina de que Deus existe eternamente como 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, importante, cada pessoa é plenamente Deus, mas existe um só Deus. Para facilitar o entendimento, a gente pode pensar em 3 pilares. Pilar número 1, Deus é 3 pessoas. Ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito, são distintos. Pilar 2, cada pessoa é plenamente Deus. Não é que cada um seja 1/3 de Deus, não. Cada um é 100% Deus. E o pilar 3, que amarra tudo, há um só Deus.
Apesar de tudo isso, a fé cristã acredita em um único Deus, é um monoteísmo estrito. E olha, o batismo de Jesus é a foto mais nítida que a gente tem disso, mas não é a única. Essa ideia de que existe uma pluralidade dentro de Deus, ela já aparecia, mesmo que de forma mais sutil, desde as primeiras páginas da Bíblia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. No Antigo Testamento, a gente encontra umas pistas bem interessantes. Por exemplo, a palavra hebraica mais usada para Deus, Elohim, está no plural. Aí Deus fala em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, nossa, tudo no plural. E tem também aquela figura misteriosa, o anjo do Senhor, que às vezes fala como se fosse Deus e outras vezes como um mensageiro de Deus. Tudo isso já sugeria uma complexidade ali na natureza divina. Aí, avançando para o final do ministério de Jesus, ele mesmo dá a instrução, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o detalhe genial aqui é a palavra nome, no singular. Ele não diz nos nomes, mas em nome. Isso une as três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito, sob uma única essência, um único poder. Reforça tanto que eles são distintos, quanto que eles são um só. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: como a gente encara essa doutrina? E a primeira coisa é reconhecer que, na sua essência, ela é um mistério. Um mistério que vai além da nossa capacidade de entender 100%. Tem uma frase de um teólogo que eu acho perfeita. Diz que é a incompreensível glória da divindade. Sabe aquelas analogias que a gente tenta usar, tipo a água em estado sólido, líquido e gasoso? Todas elas, em algum ponto, falham. A doutrina da Trindade, no fundo, é um convite para a gente aceitar que existem coisas sobre Deus que a nossa lógica simplesmente não alcança. Mas por que isso é tão importante? O que isso revela sobre quem é Deus? Revela que Deus nunca foi um ser solitário, sozinho no universo. Desde sempre, desde a eternidade, Deus existe como uma comunidade de amor perfeito, entre o Pai, o Filho e o Espírito. A essência de Deus é relacionamento. E nossa, isso muda completamente o jeito que a gente pensa sobre amor, sobre comunidade, sobre tudo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Como é que um mistério, algo que a nossa lógica não consegue encaixar direito, se tornou o centro de uma fé mundial? A cena do batismo de Jesus não só deu início ao seu trabalho, mas apresentou ao mundo um Deus que é, ao mesmo tempo, super complexo e profundamente relacional. Talvez a resposta esteja justamente aí, na beleza de um Deus que, em sua própria essência, já é comunidade.